Este relato não ocorreu comigo, e sim há 8 anos atrás com o meu irmão chamado Pedro. E até hoje ele ainda se recupera deste pesadelo. Bem, vamos ao relato. Estava ele, sua namorada e um amigo viajando em um carro de passeio e passeava por uma estradinha de terra completamente abandonada. Eles estavam há um certo tempo viajando, até que chegou o final da tarde, já virando para a noite. Nessa etapa, ele passou por um posto de gasolina de beira de estrada e pediu informações sobre um determinado vilarejo que estava procurando. Sendo que o rapaz do posto lhe indicou o caminho, mas lhe orientou a tomar cuidado, pois pessoas relatavam serem seguidas e atacadas por um pássaro muito grande e que seu tamanho chegava ao tamanho de uma pessoa comum. O meu irmão riu e questionou o rapaz se aquilo era sério mesmo. O rapaz então ficou calado e o meu irmão partiu naquela direção. E apesar de muita insistência do seu amigo para ficarem no posto para pernoitarem, o meu irmão não atendeu ao apelo do amigo. Então eles partiram. E passado algum tempo, já na escuridão da noite, eles começaram a passar por um caminho todo esburacado. O carro era todo rebaixado e o deslocamento era muito desconfortável. A estrada estava um breu absurdo, pois só se via a frente. E as laterais e a traseira era tudo um breu. Então, em um determinado ponto da estrada, em um milharal, o carro começou a falhar e não respondia aos comandos. E em seguida morreu. O motor não ligava, sendo que só funcionava a parte elétrica, como os faróis. E de repente, eles ouviram do lado de fora do carro um grito bem agudo, seguido de um bater de asas, como se fosse uma galinha tentando voar, só que mais forte. Então, eles começaram a olhar procurando o que poderia estar fazendo aquele barulho. E foi quando eles observaram algo se mexendo no milharal. Sendo que, para a surpresa de todos, eles avistaram em seguida um rosto de mulher no meio do milharal. O meu irmão gritou perguntando se ela estava bem. Porém, ninguém ali a via direito por conta da escuridão. Era somente a silhueta do seu rosto e os seus longos cabelos negros. A namorada do meu irmão, que estava do mesmo lado do milharal onde estava a mulher, pegou o celular e jogou a luz na direção dela. Ela estava distante, mas o pouco que iluminou deu para ver que aquela coisa estava longe de ser uma mulher. O seu rosto era cadavérico e os seus olhos eram 2 buracos negros. Da sua boca saíam presas como a de um vampiro. Nessa hora a criatura deu aquele mesmo grito estridente e agudo e foi saindo de dentro do milharal. E então todos viram a sua aparência nefasta. O seu corpo da cintura para cima ainda lembrava o corpo de uma mulher. Mesmo com a sua pele cadavérica, os seus olhos negros e suas orelhas pontudas. Mas aquilo da cintura para baixo era literalmente um pássaro. Penas por todo o corpo, e os seus pés eram 3 dedos dispostos para frente, e um que ficava em posição contrária, voltado para trás. Esse ser parou em frente do carro, e neste momento, todos eles já estavam tremendo de medo e gritando, tentando ligar o carro ao mesmo tempo. E ainda assim,
paralisados diante daquele ser demoníaco. A coisa virou o rosto em direção deles. Deu uma encarada com seus olhos negros e fúnebres, e depois virou-se para outra direção e voou em alta velocidade para o milharal. E quando a coisa saiu, imediatamente o carro começou a funcionar. Então, eles saíram em disparada, em meio aos buracos da estrada. Porém, conseguiram sair dali. Levaram em torno de 1 hora para sair daquela estrada. Enquanto isso, eles escutavam aquela criatura os perseguindo e voando sobre o carro. E também soltando aquele grito aterrador e um assobio sinistro, que lembrava muito o assobio de uma rasga-mortalha. Chegando na cidade mais próxima, eles comentaram o acontecido com algumas pessoas, e assim descrevendo o que haviam visto. E as pessoas disseram a eles que naquele trecho da estrada havia um índice muito grande de pessoas desaparecidas, as quais nunca mais eram encontradas. Quanto a outros, relataram terem visto um enorme pássaro voando sobre as suas casas durante a noite. E ninguém sabia se essa criatura tinha alguma ligação com o desaparecimento das pessoas. Depois de ouvir essa história do meu irmão, de sua namorada e do seu amigo, eu vi a cara que eles estavam enquanto me relatavam isso. E por isso eu acredito que essa história é real. Bem, eu fiquei com muito medo, mas mesmo assim, eu decidi pesquisar a fundo que criatura era essa que eles avistaram naquelas estradas. E a conclusão que cheguei é que tal criatura se assemelha muito a Matinta Pereira. Trata-se de uma velha bruxa, que à noite se transforma em um pássaro agourento que pousa sobre os muros e telhados das casas e se põe a assobiar. E só para quando o morador, já muito enfurecido pelo estridente assobio, promete a ela algo para que ela pare. Geralmente tabaco, mas também pode ser café, cachaça ou peixe. E assim, a Matinta para e voa. E no dia seguinte, uma velha mulher, muito parecida com uma bruxa, vai até a casa do morador perturbado para cobrar o combinado. E caso o prometido seja negado, uma desgraça acontece na casa de quem fez a promessa não cumprida. Também achei outro ser que essa criatura se assemelha muito, que é o Mananagal, uma criatura metade mulher e metade pássaro do folclore filipino. Mas afinal, se for de fato Mananagal, o que essa criatura estaria fazendo aqui no Brasil? O certo é que nunca vamos saber. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Depois deste ocorrido, o meu irmão ficou traumatizado e evita a todo custo viajar à noite, seja para onde for. Boa noite.